tem a ver também com a relação bilateral, que é a imigração. Que ponto está na avaliação de vocês a questão da imigração brasileira para os Estados Unidos, tanto do ponto de vista da não documentada, né, quanto da questão de visto, enfim, recentemente acho que o Brasil voltou a exigir vistos americanos, né, para quem vem de lá para cá, então como isso afeta o turismo também, cria um panorama. Na questão de vistos, aqui a história é que quando reabrimos depois da pandemia, tínhamos um backlog de mais de um ano para conseguir marcar. Felizmente estamos com menos de 2 meses para quem está pedindo a primeira vez. Para quem está renovando, basicamente não tem. E sempre temos priorizado os vistos de estudante, dos trabalhadores, etc. Então, isso aconteceu porque recebemos mais recursos. Temos 2 shifts, 2 turmas aqui no consulado. No ano passado, mais de 1 milhão de vistos emitidos no Brasil. Aqui em São Paulo, vamos fazer mais ou menos 600 mil este ano. Somos número 1, 2, 3 cada semana em maior quantidade de vistos aqui em São Paulo, além dos consulados em Recife, Porto Alegre e a Embaixada em Brasília. Então, estamos emitindo os vistos em grande quantidade. Os brasileiros gostam de viajar aos Estados Unidos e esses laços são muito importantes para a relação também. A questão de migratório, que dos vistos para os americanos, essa decisão foi adiada até o ano que vem. Então, acho que os Estados Unidos é o segundo país que visita o Brasil, acho que é importante. Eu gostaria de ver mais americanos visitando aqui, as maravilhas aqui no Brasil. E existem cooperações a nível governamental para aumentar o turismo do americano que vem para cá? Faz parte do diálogo consular que temos aqui, que é para facilitar. Obviamente, é um direito do Brasil requer visto, essa é uma decisão soberana do governo do Brasil, mas a decisão de implementar foi adiada mais uma vez. Mas em relação ao trabalho do próprio governo dos Estados Unidos, pelo menos eu acho que entendi era isso. Lá nos Estados Unidos, existe algum trabalho que vocês façam lá para que venha mais turista americano para o Brasil? Acho que cabe para o governo do Brasil fazer mais propaganda do Brasil, mas estamos sempre querendo apoiar que essa troca de experiências pessoais é super importante. E do ponto de vista dos não documentados, especificamente dos brasileiros, como está a situação? Bom, antes de comentar esse assunto, eu queria dizer que a questão do turismo no Brasil me parece ser um grande desafio e talvez uma das maiores oportunidades perdidas, porque o Brasil teria o potencial de ser uma superpotência turística. Não, porque hoje a Argentina recebe mais turista de fora do que o Brasil. Tem países como a Tailândia e a África do Sul que recebem 5, 10 vezes mais pessoas. O Brasil recebe menos de 10 milhões de turistas por ano e temos milhares e milhares de quilômetros de praias. É uma catástrofe. E isso se deve em relação a uma série de questões. O Brasil, a princípio, deveria estar recebendo pelo menos o dobro, 3 vezes mais. E não é só a distância geográfica. Tem um avião atrás do outro partindo da Europa para pessoas que passam 10 dias na Malásia, na Tailândia. Também não é tanto a questão de insegurança. A África do Sul é um país muito inseguro e recebe muitos turistas. É um país menor, mas que construiu uma infraestrutura de ponta, de fato, que inspira outros países ao redor do mundo. Então, eu acho que falta uma estratégia e, infelizmente, a Embratur tem sido utilizado para entregar cargo para quem precisa de um cargo, muitas vezes, e não tem recebido os recursos que merece. Eu cansei de viajar pelo mundo e aeroportos da China e de outros lugares, vendo sinais grandes de templos mexicanos, praias mexicanas, e sempre pergunto, cadê o Brasil aqui? Tem que estar no Brasil. Né? Então, isso eu acho que é um problema que, em parte, explica porque o número de americanos que vem ao Brasil é relativamente pequeno. Porque eu entendo, uma pessoa que, a princípio, tem a opção de viajar ao México, a Bahamas, o Caribe, sem pedir visto, uma pessoa que vive no interior, ela precisa passar por um processo burocrático, uma vez que essa regra foi restabelecida, bastante complexa. Agora, ao mesmo tempo, eu também entendo o lado brasileiro de insistir no princípio da reciprocidade, que é natural. Um país é grande e tem como exigir as mesmas coisas de pessoas que vêm
o potencial hoje para uma mudança, por exemplo, que brasileiro pode viajar aos Estados Unidos sem pedir visto, como é o caso na Europa, eu acho muito pouco provável, porque o clima político nos Estados Unidos está mudando bastante. E na Europa, aliás, também, mas ainda não ao ponto de exigir visto, em função do número elevado de imigrantes ilegais, inclusive brasileiros, mas não só brasileiros. No ano passado, os Estados Unidos aprenderam 37 mil chineses na fronteira sul dos Estados Unidos, que levou, aliás, o Equador, na semana passada, a encerrar um acordo de suspensão de visto mútuo com a China, porque um monte de chinês viajava para Equador para caminhar de Equador até o sul da fronteira dos Estados Unidos. Isso, infelizmente, eu acho que não tem solução. Eu vejo hoje 2 grandes temas que vão marcar a próxima década. A primeira, e são muito ligados. Clima e imigração. Clima e imigração. E nossas sociedades não estão preparadas para isso, porque o que aconteceu em Porto Alegre vai acontecer o tempo inteiro, no Oriente Médio, etc. Isso vai produzir uma onda de imigração que produz muita fricção política nos principais países que recebem essas pessoas. E essa retórica mais xenófoba, etc., que a gente está vendo agora na França, recentemente, na Alemanha, em partes dos Estados Unidos, isso é o novo normal. E isso me preocupa porque isso pode causar bastante tensão. Eu acho que a gente está só no início de uma crise migratória, não só nas Américas, porque a América Central não vai, de repente, crescer a 7, 8%, que seria necessário para reter essas pessoas. Então, e ao mesmo tempo você tem uma economia americana muito pujante. Eu no outro dia, eu achei para mim uma história muito interessante. Eu fui no Starbucks nos Estados Unidos e a pessoa que me atendeu lá era cheia de tatuagem aqui, cheia de tatuagem. E eu dei meu cartão de crédito e a pessoa demorou assim para manusear o cartão, assim, eu demorei 10 minutos para pagar. Com um amigo meu, que é cientista político, eu saí do Starbucks com meu café e falei, gente, o que é essa pessoa? Ele falou, essa pessoa acaba de sair da prisão. Outra vez ela está na prisão à noite e vai trabalhar no Starbucks durante o dia. Por quê? Porque não tem mão de obra. Porque a economia americana é muito mais vibrante do que a economia europeia. Então ela atrai muita gente. Então você tem esse fator de oportunidade e, ao mesmo tempo, um crescimento pífio em muitas partes do mundo, insegurança, etc., que faz com que a pessoa esteja disposta a arriscar o pull factor da economia e o push. Então isso acho que é o grande tema das Américas da próxima década, clima, não só das Américas, do mundo, clima e imigração. Até porque os países que estão nesse caminho aí do imigrante são, como você falou, a questão da América Central, mas na África também, né? São países pobres, são países sem estrutura, são países que estão à mercê aí de ou grupos criminosos ou atores paraestatais, então é complicado. E olha que vai também piorar porque quem migra, quem sai da África para a Europa não é o mais pobre, é a classe média alta, isso quer dizer que tem recursos para... que tem recursos, porque custa às vezes $10 mil para pagar para alguém para cruzar o Mediterrâneo. Isso quer dizer que quanto mais pessoas na África saem da pobreza absoluta e chegam na classe média, mais pessoas vão sair, né? Ou seja, para mim isso hoje não consigo ver uma solução viável para esse problema.